dia mais esperado da temporada 2019-2020 da NBA chegou. É a estreia do Zion Williamson e eu tô aqui para falar tudo o que vocês precisam saber sobre aí o jogador mais popular, né, o rookie mais popular da temporada 19-20 da NBA. Se liga aí. Salve, salve, galerinha do área! Olha eu aqui para mais um Basquetebol Boletim, o nosso informe semanal toda quarta-feira aqui no ar, no canal do Área Restritiva. Então, bora bola para o nosso assunto principal da semana, que é a possível estreia. E eu falo possível porque a gente só vai saber quando o cara entrar na quadra do Zion Williamson. Então, bora que vocês têm coisa pra caramba para saber sobre o cara. Zion, ele deve estrear na temporada regular da NBA nos próximos dias. Eu vou dizer deve aí, que eu só vou acreditar quando eu ver ele entrando em quadra, né? Ele que ficou aí de fora desde a pré-temporada da NBA, depois de uma lesão no joelho direito. Essa que foi a terceira lesão complicada, ou digamos, lesão preocupante ali do Zion, desde que ele conquistou os holofotes da massa. A primeira foi aí a mais famosa de todas, talvez, que foi quando o tênis da Nike que ele utilizava explodiu ali, ele teve uma lesão no joelho do pé oposto, que foi o pé que ficou normal, que o tênis resistiu à pressão do Zion no quadro. A segunda foi durante a Summer League, já draftado pelo New Orleans Pelicans. Ele teve ali, sentiu umas dores no joelho esquerdo e foi rapidamente tirado ali de quadra para prevenir que fosse algo mais sério e não jogou mais a Summer League. E aí a terceira lesão foi a ruptura do menisco do joelho direito, onde ele precisou passar por uma artroscopia para a recuperação dessa lesão e para a correção da lesão no joelho, e desde então ele não entrou mais em quadra. E pasmem, né? O prognóstico dessa recuperação era um caso aí que levaria 6 a 8 semanas para entrar em quadra. E essas 6 a 8 semanas seriam ali a primeira quinzena de dezembro, né? Mas veja bem, estamos em janeiro, no final da primeira quinzena de janeiro. Então não foram aí de 6 a 8 semanas. Com a lesão, a falta de informação, a blindagem que rolou ali em cima do Zion, diversas pessoas começaram a questionar ali essa coisa dele ser aí um cara gigante, pensando em massa magra, pensando em músculo, e até mesmo, né, meio gordinho, meio inchadinho ali, mas o potencial muscular, pensando em força, em velocidade do Zion, sempre assustou a todos. Tem até uma foto que pra mim é a mais assustadora de todos, que com uma mão ele tá pegando a bola e os dedos dele estão afundando em cima da bola. Então ele realmente tem uma força absurda. E logo David Griffin, que é o vice-diretor ali, o vice de negociações e tudo mais, ali o VP do New Orleans Pelicans, o cara que sempre dá a cara a bater ali. Eu sempre vejo alguém quer falar alguma coisa, David Griffin, sempre é ele, então ele é meio que o porta-voz da franquia. Ele logo já foi ali dizer que não, cara, o cara não é pesado, o cara é simplesmente um monstro. Porque o cara, ele pegou ali, em todos os testes físicos que eles fizeram, o cara era muito superior à média, assim, os testes físicos, os resultados se equiparavam a jogadores de elite da NBA. Para vocês terem uma ideia, ali, no teste de esforço físico, ali, eles tiveram que adaptar protocolos de estresse cardíaco para conseguir avaliar direito a frequência cardíaca do cara, ali, porque eles não conseguiam estimular ele a chegar ali num esforço submáximo. Então, galera, para vocês terem uma ideia, assim, trocando por miúdos, ele tem 19 anos, então a frequência cardíaca que seria a máxima ou a submáxima por minuto seria algo próximo a 200 batimentos por minuto. E os caras tiveram que adaptar um protocolo de estresse cardíaco para fazer o cara chegar perto disso. Então ele é realmente um monstro. O cara é uma aberração, que foi o que o David Griffin
que foi o que o David Griffin disse. O cara é realmente monstruoso. E aí no meio disso, gerou até algumas polêmicas aí com lendas da NBA, onde eles falavam, não, né, o cara tá realmente acima do peso, tem que se preocupar por conta da pressão em pé e joelho. Tem N casos da NBA onde jogadores que eram promessas não renderam tanto por conta do peso. A gente pode falar até aí do Shaquille O'Neal, por exemplo. É o quê? Que aí foi uma lesão no dedão, uma unha encravada, que meio que abreviou a carreira do cara e gerou todas as polêmicas em cima dele ser chinelinho ou não durante a sua carreira, as brigas com Kobe, enfim. Mas o cara deve estrear e essa estreia deve ser essa semana. A possível estreia do Zion ficou para a partida do New Orleans Pelicans contra Utah Jazz. E essa partida acontece amanhã, por enquanto sem transmissão aí em nenhuma emissora nacional. Pelo menos até ontem, quando eu comecei a fechar essa pauta, quando eu publico ali os jogos da semana no área, não tinha ali nenhuma emissora falando em transmitir a possível estreia do Zion, o que é muito triste para nós brasileiros, que vamos ter que recorrer a outros meios para poder assistir essa partida. E quando eu falo outros meios, é o League Pass, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. O vazamento dessa possível estreia saiu pelas mãos ali, pelos dedos do radialista Mitch Lawrence, ele que publicou, um radialista norte-americano que publicou em sua conta no Twitter, falando aí dessa possibilidade, dessa movimentação para que isso aconteça. Isso acabou, de certa forma, indo contra ao que a imprensa toda pensava, inclusive eu. No último vídeo que eu falei sobre isso, e texto também, eu coloquei que ele não jogaria nessa temporada e que faria algo parecido com o que aconteceu com o Ben Simmons, justamente por conta aí da falta de informações, da blindagem e até mesmo a corrida pelo Rookie of the Year, né? Porque agora ficou um pouquinho mais complicado chegar aí no meio da temporada, mas enfim, ele deve estrear nessa quinta-feira, se não no dia 18, na partida contra o Los Angeles Clippers. Então vamos lá, né? Se eu acho que essa estreia vai acontecer, agora eu começo a pensar que sim, deve acontecer. Por que eu tô mudando de ideia agora? Porque, como eu falei, né, existia toda uma blindagem sobre o Zion ali, ninguém passava muita informação, eu passei até a me questionar um pouquinho se era realmente só ruptura do menisco, se não tinha alguma coisa a mais, porque ninguém falava nada sobre o que estava acontecendo. Então eu começava a pensar, é um negócio mais sério, ele tem outras preocupações. Tem uma entrevista onde eles falam que existiu toda uma preocupação com a questão do peso, sim, do Zion, então eles controlaram direitinho o que ele comia e o que ele não comia para evitar algum susto por conta do peso. Então essa estreia deve acontecer sim, o que é legal para os fãs da NBA que vão ver o Zion jogando, que na minha opinião era o dia mais esperado dessa temporada, depois aí do jogo com todo mundo ali, do Lakers e Clippers, né? A estreia do Zion, para mim, ela é quase ali a mesma coisa por conta de todo o hype que teve sobre a escolha número 1 do draft de 2019. Outra coisa também interessante, que era o que não estava acontecendo antes, o Zion começou a ir para a imprensa, né? Então acredito que a diretoria do Pelicans falaram, bom, você já deve jogar essa temporada, então começa a dar algumas entrevistas. Ele deu entrevista para o NBA Game Time, ele até mesmo participou do podcast The Ringer, que é um podcast do J.J. Redick, colega de equipe dele, algo que também não acontecia, e até o J.J. Redick brinca com ele durante a entrevista, falando, pô, a gente trabalha junto, mas é a primeira vez que a gente tem alguma conversa desse tipo no meu podcast, inclusive era a primeira vez que o Zion participava de algum podcast na internet. Podcast na internet ficou meio redundante, né? Porque se é podcast é na internet, porque se fosse só pra falar ia ser programa de rádio e era no rádio. Ok, beleza, o cara vai jogar e é isso. E uma das coisas que eu vi uma galera perguntando ali era como que vai ser esse jogo. Porque uma coisa que eu levantei no texto que saiu ontem no área era justamente o papel do Brandon Ingram no elenco do New Orleans Pelicans durante a ausência do Zion. Para quem não sabe, por mais que o porte físico dos dois jogadores sejam completamente diferentes, as posições são as mesmas e as características do jogo também são diferentes. Mas é que tem algo que vai atrapalhar muito, pelo menos em um primeiro momento ali, os dois atuarem ao mesmo tempo,
que são as isolations, né? As situações onde o jogador tem a bola na mão e o time inteiro abre, algo muito comum na NBA, propiciando ali situações de 1 contra 1 muito interessante. O Brandon Ingram desenvolveu muito seu jogo justamente por conta dessas situações ali, onde ele conseguia fazer os seus drives, né, cortar e ir direto para a cesta, algo que no Lakers ele tinha muito que parar e arremessar. E cara, ele é o tipo Dalcin da NBA, então ele tem que jogar lá perto, porque com esse bração é foul e cesta o tempo todo, e ele tem desenvolvido um arremesso de longa distância. Só que é coisa que o Zion não tem, porque o Zion joga lá dentro do garrafão, ele é absoluto lá dentro, por mais que ele seja pequeno comparado com os grandes homens, mas ele é o Zion, ele é o cara que tem esse potencial também para cortar aí, até com um pouco mais de violência do que o Brandon Ingram, mas a característica do jogo ainda é bem diferente. E ele também vai precisar do isolation, então você vai ter dois jogadores em quadra que vão precisar de situações de 1 contra 1, 2 small ou power forward, né? 2 alas ou alas pivôs ali para jogar em situações de jogo muito parecidas, eu acho um pouco complicado. Então, nesse caso, como o Zion ainda não tem esse arremesso de 3 pontos, eu acho que é algo que ele nem tem que se preocupar em fazer agora, ele tem que realmente ser dominante lá dentro, porque é um momento onde ele vai ter muita vantagem com isso. O Brandon Ingram ele vai ter que adaptar um pouquinho mais o seu jogo, porque aí vai ter aquilo, né? Se o cara der muito espaço pro Zion, o Zion vai empurrar o cara para dentro facilmente. Se o cara jogar em cima, o Zion tem o potencial e a velocidade para cortar, ele tem uma qualidade no drible também interessante. E aí, o New Orleans ele vai ter um outro jogador com características parecidas. A diferença é que o Brandon Ingram não vai conseguir empurrar o adversário para dentro da mesma forma que o Zion. Então não sei, eu particularmente pensando em características de jogo, eu não colocaria os dois jogadores ao mesmo tempo pensando nas mesmas situações, pensando nos mesmos isolations, pensando em coisas parecidas. Então vai existir sim uma mudança no sistema ofensivo do New Orleans Pelicans, apesar que o Zion não vai jogar os back-to-backs, o Zion vai entrar em quadra com uma limitação de tempo de quadra, então o jogo também vai ser um pouquinho diferente por conta disso. Quanto à campanha do Pelicans, o Pelicans ele tá 16-25 nesse momento, é o penúltimo colocado da Conferência Oeste. Isso é muito importante de se frisar, assim, porque com essa campanha, e eu concordo com o que eu vi hoje de manhã, quando eu estava correndo ali no podcast do Café Belgrado, que eles falam que essa campanha do Pelicans tirou todo o peso das costas do Zion, e isso é verdade. Ao mesmo tempo que existe a corrida por Rookie of the Year, e o Zion ele era sim uma das possibilidades, assim, dos prováveis candidatos. A gente está falando do primeiro jogador, a primeira escolha do draft de 2019. Então ele é um provável Rookie of the Year, sem sombra de dúvidas. Então existe também isso, né? Caso o Zion consiga ali uma corrida de vitórias maior ali, conseguir algo diferente das 38 vitórias que era o prospecto para essa temporada, existe sim a possibilidade do Zion fazer essa corrida para o Rookie of the Year, ganhar o título e ok. E aí com isso, com essa corrida, a possibilidade de nós vermos um New Orleans Pelicans beliscando alguma vaga nos playoffs, ali talvez uma 8ª posição, que é onde a diferença para derrotas é um pouco menor ali, porque para o sétimo tem 17 derrotas, então ali são quase 10 derrotas de diferença. Talvez um sétimo colocado nesse momento seja um pouquinho mais complicado, mas nada impossível tendo o Zion em quadra. E aí agora, galera, para você que está vendo esse vídeo, eu vou deixar aqui uma questãozinha, aqui, um exercício mental para vocês. Existem alguns estudos estatísticos de basquetebol onde eles falam de resultados com diferença menor a 10 pontos. Esses jogos são considerados todos jogos equilibrados, beleza? O Zion ele teve uma média na Summer League o Zion ele teve uma média nos jogos com New Orleans Pelicans de mais
de 20 pontos. Então eu coloco aqui para vocês agora. Nesse momento, o Zion entrando na NBA, o Zion jogando, ele vai conseguir reverter essa diferença de 10 pontos, porque eu consigo apontar que pelo menos dessas 26 derrotas, pelo menos ali 6 ou 7 delas que seriam por diferenças assim. E aí 6 ou 7 delas colocaria o Pelicans em 6º ou 7º da Conferência Oeste. Então agora eu deixo essa pergunta para vocês. O Zion vai fazer essa diferença para 10 pontos para cima no New Orleans Pelicans? Responde aí nos comentários. É isso, galera. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever. Acesse o site porque nós temos textos diários, vídeos aqui no YouTube semanais. Pelo menos toda quarta e sexta tem vídeo. A gente está acertando agora ali a nossa grade de segunda-feira para não deixar uma segunda sem soltar vídeo para vocês, beleza? Não esquece de se inscrever, de deixar like, manda esse vídeo aqui no grupo da igreja, porque eles vão adorar saber quem que é o Zion Williamson, que inclusive Zion é um nome que saiu da Bíblia, tá certo? Abraço!